Tudo bem, Eduardo? Tudo bem? Tudo bem, prazer te conhecer. Prazer Bom que conseguiu. conhecer aí, conhecer o Centro São José. Isso, aqui estamos, aqui em Belém, centro São José. Vocês são do Rio Grande do Sul, não é? Sim, sim, qualquer dia aí, se tiver um tempo, eu dou uma passada em Belém, né? Claro, claro, vai ser muito bem-vindo aqui por nós. E nós também, quem sabe, passamos por aí. Vi que agora vai ter um curso em janeiro, né? Vai ter um curso em janeiro Vai de ter verão. um curso de verão em janeiro. Vai ser, Isso, vai ser um curso aí até, vai ser do estilo intensivo, né? Intensivo de latim. 2 semanas, né? É, vão ser 2 semanas, exatamente. 2 semanas. E o que que dá para ver? Dá para ver um pouco mais da metade aí do Família Romana, que é o livro 1 que a gente usa. Sim, é o livro base, né? Aham. Eu tô pensando em ir para esse também. Tô pensando em ir para esse de janeiro. Mas é uma Estamos maravilha. planejando com ele. Assim, ó, Sim, o último curso de verão que a gente fez, teve gente de todo lugar do Brasil. Teve sim. baiano, teve pessoal do Juazeiro, sim, teve uma repercussão aí muito, muito boa, né? Sim, sim. Agora está crescendo, né? O interesse, então, a tendência é que para esse de janeiro seja mais ainda, né? A tendência é que tenha mais alunos do que o primeiro curso de verão mesmo, e vão ter mais alunos só que são só alunos do curso de latim mesmo, né? No outro curso de verão que Sim, teve, tinham ainda alguns alunos que eram do curso de artes liberais do Instituto Hugo de São Vitor, que eles também estavam sim. como parte E do grego também, né? Alguns do grego iam, Não, não, é que ou isso eles eram. curso de latim mesmo, e depois aula de Ah, grego sim, foi separado, o pessoal foi sim, sim. não, e depois eles aprenderam grego separadamente, né? Depois de estudar todo o primeiro livro básico do, Família romana. do Família Romana. Sim. Poxa, que bom, que bom. Como a gente estava falando, a gente chegou até a dar uma combinar. Uma apresentada. Eu queria saber mais do centro, um pouquinho do centro aí, como é que tá, como é que é a atividade de vocês e o propósito, né? Assim, rapidamente. Sim. O centro ele foi fundado, acredito que nesse ano, no ano passado, na verdade, não foi? E desde então fornece atividades que são semanais, por vezes, né? Tanto formação espiritual, doutrinal e mesmo filosófica. Geralmente não fui um dos fundadores, mas eu acompanho e ajudo também o centro quando eu posso. O último curso que nós fizemos lá foi o curso de doutrina social da igreja. Eu fui eu que ministrei, né? Eles me convidaram para ministrar. E aí nós tivemos 8 aulas seguidas, né? Uma aula por semana. E geralmente a gente faz essa abordagem, né? Por semanas, cada semana tem um encontro e com algum tema específico, né? Com algum curso específico. E aí a gente, como que funciona mais ou menos assim, né? Eu mais colaboro. Voltou agora? Agora voltou. Voltou? Sim. Aham. Então é um centro que, por hora, tá em seus inícios, mais ou menos, mas que, graças a Deus, já tem um conjunto de pessoas que já participa, que já ajuda bastante. Isso é um clima bem familiar que se gera, né? Um clima bem propício para se aprender e para se ensinar também. Então, aqui em Belém o centro funciona um pouco assim, né? Ainda mais com o contato aí do professor Vitor, que Isso, isso. dispensa Aí, sim, o professor Vitor também aqui é muito presente, né? Aqui tem o dialético do professor Vitor também, então são de alguma maneira parceiros, né? Então é muito bom. Sei que é parceiro também de vocês, né? O professor Vitor, então isso. temos companheiros bem semelhantes. O professor Victor, a história foi mais ou menos assim.
Nós gravamos um congresso de literatura católica, foi, Sim. foi em 2018, foi 2018. E Que ele falou sobre Dante, sobre a Divina Comédia. falou sobre a Divina Comédia e sobre Santo Agostinho. Sim, sim. Foram duas aulas maravilhosas, né? Acho que foram as maiores aulas em tempo que a gente. Aulas magnas. Aulas agora, mas no sentido de tempo mesmo também. Sim, sim, Aulas. sim. E foram muito bom, né? A gente ficou bastante impressionado assim com a qualidade da expressão do professor Vitor e Sim, sim. da aula dele, né? Então a gente resolveu, vamos conversar aí com o professor, ver o que a gente pode fazer juntos aí. E Sim, então a gente começou a fazer esse trabalho do dialético junto com ele, né? A gente sim. tinha um material, tinham pessoas para editar os vídeos, enfim, para fazer a produção, edição e divulgação aí do trabalho do professor Vitor, e nós entramos aí com tudo nessa empreitada, assim. É um conteúdo Sim. maravilhoso, né? Isso ajuda muita gente aí, eu sei que Hoje alcança muita gente, né? Graças a Deus também. como é? Alcança muita gente. Isso. Alcança muita gente o professor Vitor. Agora que ele também tá pelo Instagram, ajuda muito, né? Então, mas, enfim, eu vou mais ou menos aqui apresentar o Instituto também, né? O Instituto e Sim, a, o Instituto Hudson Vitor existe antes mesmo da Escola Clássica. O que existia antes era a Confraria de Artes Liberais aqui em Porto Alegre, tá? E tinha um grupo que fazia estudos, tinha os seus estudos assim mais pontuais, separados, não tinha nenhum. Naquela época, os únicos vídeos que existiam com palestras ainda falando sobre artes liberais, sobre latim, línguas antigas, alguma coisa assim, era nosso, era daqui de Porto Alegre. Era uhum. pouca coisa nesse sentido e estava no YouTube, né? Isso, eu acredito realmente que isso já em 2014, já Sim, no fim de 2013, 2014, isso aí já fazia um certo barulho ali, justamente a questão das artes liberais. Aí, logo depois disso, acho que foi por volta lá, depois do segundo Congresso de Artes Liberais, foi aí que eu entrei como colaborador do Instituto, então o pessoal se uniu, né? O professor Matheus, o professor Clístenes, eu participando junto ainda numa parte mais técnica lá, mas também estudando com eles. Então nós começamos a, a, a escola clássica, né? A escola sim. clássica começou, eu acho que foi 2016, tá? Então, desde lá a gente já lançou a escola clássica, né? Com esse, com essa estrutura que tem até hoje, tá? Que são das aulas de latim, aula de grego e, né, das 40 As humanidades. as 40 aulas de grego, as aulas de humanidades e aqueles livros, né? Os 12 livros de humanidades. E ali naqueles livros ali eles são um apanhado essencial, tá? Eles são um apanhado essencial de literatura, né? Eles são assim Sim. são 12 livros, os 12 livros que talvez a gente fosse levar na mala, se Pra ir assim, se você tivesse que escolher, né? exatamente. Se eu escolher entre o essencial da literatura ali para levar numa maletinha, eu levava aqueles 12 livros e tal, tá? Sim, Principalmente selecionado pelo professor Clístenes e pelo professor Matheus, tá? E e também agora a escola clássica está ganhando ela cresce de uma forma, eu diria assim, né, eu chamo assim, de uma forma orgânica, no sentido de que surgem necessidades, os alunos têm outras necessidades, né? Não, ela surgiu de um modo muito simples, não existia nenhum tipo de curso nessa estrutura,
tá? Nessa estrutura com línguas antigas, mais ainda uma parte, mais ainda um conjunto de material didático, livros e tal, isso aí não existia nada nesses moldes, né? Então a escola clássica já veio com isso e agora ainda continuamos fazendo aí um certo, ainda colocando partes importantes que às vezes faltam aos alunos, né? Que às vezes que são muito perguntadas, muito requisitadas, tá? São coisas que já, acho que já faz já há 4 anos, né? 4 anos já que isso, que o pessoal pede certos conteúdos extras e, enfim, é um trabalho quase uma arte, né? Compor ali aqueles Sim, na internet ali por um sistema EAD, algo que as pessoas consigam usufruir de modo a dominarem mesmo, a alcançarem aquilo que a gente propõe ali, que os alunos vão alcançar. Tá? E aqui a gente já pode até entrar no tema, né, da sim, claro. palestra aí. Só uma observação é que eu digo que esse método de vocês funciona mesmo. Eu fiz o curso em 2017, Escola Clássica, em O- latim fiz latim, né? E Aham. realmente muito muito proveitoso. Eu inclusive até comentei contigo que parece que eu tive em uma das aulas, eu acho que é quando o professor Clístenes fala lá, Eduardo, pulsa Paulum. Então é um método que a todos os que realmente querem estudar o latim e o grego e também as humanidades, artes liberais e ter os materiais para isso, é indispensável assinar, é indispensável ter esses meios, né? E agora estão no YouTube, então tudo isso ajuda muito, né? Até que esse tema dê essa motivação para o pessoal, se vier, né? Exatamente, a gente tem que fazer esse trabalho completo, né? Então no sentido que ninguém tá no Brasil, pouca gente fala latim, tá? Pouca gente sabe. Sim, O pessoal ouviu falar assim, eu tinha um tio que agora ele está com 80 anos e ele tinha sido seminarista né, na juventude, ele estudou no noviciado e ele aprendeu latim, ele já esqueceu também. É assim que o pessoal, sim, até um tempo atrás, a gente falou sim, esse tipo de história aqui. Tá? Era assim, sim, eu conheço um senhor que estudou com os alemães e ele aprendeu latim uma época. Nossa, que interessante, né? Então, a gente mas é sabe sempre visto como coisa do passado, né? é uma Se perde de vista a importância atual que o latim possui. exato, ele foi uma coisa volátil do passado, né? Ele foi uma Sim, coisa que estava lá na educação das pessoas, mas o pessoal acha que era só estava lá por birra mesmo, né? Então colocaram no currículo o latim porque aquilo ali dava para era o que se dizia que obrigatório. É por isso, né? Porque como era obrigatório, então quem é que ia questionar o ensino europeu obrigatório? sim, Outros vão dizer que era um ensino opressor obrigatório. E daí sim. tem essa. Para que o povo não entendesse. É só para uma elite. Porque o povo não pode entender o povo não pode entender a ciência, né? Então a ciência Sim, é elitizada e por ser elitizada, então as pessoas é bom que tenham uma língua aí, né? É bom que se use uma língua absurdamente difícil que ninguém saiba que é para o pessoal ler lá o que é para o pessoal não entender nem as figuras que tem no negócio, entende? sim, A- sim. Eu já ouvi muitas Mas, justificativas. Eu estudei num colégio que a gente não né, que eu não imaginava que fosse, né, depois, isso é interessante, depois que eu comecei a estudar latim, eu comecei a notar que era surpreendente que o colégio militar nunca tivesse enfatizado isso, tá? Embora eu tenha tido uma professora que deu ênfase ao ensino do latim no colégio e ela deu aula para mim acho que foi
no segundo ano do ensino médio e ela se aposentou logo depois, né? Então a última pessoa mesmo, né, que dizia lá dentro, olha, o latim aí é importante, eu estudei latim, contou um pouco da experiência dela até com a literatura ocidental, né? Essa professora logo depois se aposentou e depois disso eu acho que teve muitos anos depois, eu acho que uns 5 anos depois, é que foi aparecer uma professora lá, que eu já desconheço, já não sei mais quem são as personagens aí, que ensina ainda alguma coisa para os alunos e tal. Acho que até usa, deve conhecer o Família Romana, porque ele é um curso tão versátil que ele é usado em tudo que é lugar. Então, Sim. pode se surpreender que muitas pessoas tenham tido experiências muito boas ou tenham vivido experiências horríveis Muito ruim. com o Família Romana. Então, Sim. é impressionante, assim, né? Então, uma outra coisa interessante é que na época também, quando eu saí do colégio, eu procurei ainda alguma coisa de ensino de latim e eu encontrei um artigo na internet, porque eu estava procurando o nome de um pai de um colega meu, que é o professor, é o Hildebrando da Canal, ele é um professor famoso de literatura brasileiro, né? E ele defendia o latim, defendia o ensino do latim, mas ele também não defendia muito nenhum método moderno. Ele até confessava não conhecer muito bem, não achar que aquilo ali não entender como é que se usava também esse método. Uhum. Provavelmente ele falava dos métodos naturais ou daqueles métodos de vários textos reunidos, textos simples reunidos, né? Alguma coisinha de mitologia reunida. Mas ele conta na história do artigo dele, até interessante, que ele ensina o genro, ele ensina o genro as 5 declinações e alguma coisa da conjugação verbal, e o genro acaba se tornando ali um professor de letras, né? Um professor Sim. depois. Gramático, meramente. Então ele que transformou assim a vida intelectual desse genro que estava meio perdido, assim, estava vocacionalmente perdido, né? Ele conta que deu uma direção para os estudos do genro dele, tá? Então, Sim. essa foi a primeira história, essa foi a primeira coisa e única, assim, que eu encontrei na época que eu estava procurando isso. Foi uma das únicas coisas que eu encontrei sobre latim, sobre aulas disponíveis de latim na internet, isso que eu procurava bastante, né? E não tinha nada. Então, e não tinha nem alguém ou alguma coisa assim aberta que desse que defendesse a língua latina de algum modo, né? Ou seja, nada Sim. defende, a gente apenas tem pessoas dizendo que aquilo é uma coisa ou muito oculta ou que servia como uma ferramenta opressora, tá? Então essa Sim. é a visão geral aí que se tem do latim e até a gente sabe, a gente não precisa, a gente só não precisa é, ficar dando nomes e incomodando, mas a gente sabe que dentro da igreja isso é real, Sim. né? A gente sabe Muito presente. que essa ideia hoje dentro da nossa igreja e assim mais até das paróquias próximas que a gente conhece, os padres foram educados aí já com uma visão de que a língua latina, principalmente que ela não é necessária. E é muito interessante como as pessoas, né, como algumas pessoas parecem gastar mais tempo da vida procurando argumentar ou defender, e mais tempo mesmo, né? Defender ou empreender certos esforços para mostrar que a língua latina não interessa, do que em estudá-la em um mês, como é o caso, Sim. ou como um latim especial que se estuda em um mês, é o que diz o próprio padre Sertiange no livro dele, A Vida Intelectual. É o que ele vai dizer assim, Sim. olha, uma língua aí que se estuda acho que ele fala 3 meses, não tenho certeza, mas ele fala em menos de 3 meses, ele fala assim.
Uma língua que se estuda em 3 meses, a gente sabe que ele está falando de um latim escolástico, né? De um. Ele até menciona a Suma, ao que me parece, lá na vida intelectual. Como é que Ele é? até menciona a simplicidade do tema da Suma. Ele até menciona a simplicidade do latim da Suma Teológica, não é? Isso é uma Simples. simples ali, né? Então, essa polêmica toda que envolve o latim, envolve também a coisa das missas, né? A missa em latim, mesmo a missa Paulo VI celebrada em latim, ou a missa tridentina, tá? Isso ainda é motivo de discussão. Então, a gente sabe que tem aí mais influências contrárias ao latim, às vezes, do que, pelo menos é o que se apresenta, do que a favor do latim. Só que o que está ao nosso favor é a verdade. Né? E o que é a verdade? A verdade é que quem estuda latim é, é capaz depois de dizer, olha, foram os melhores, foi o melhor estudo, foi a coisa que mais importou de toda a minha vida de estudos na minha vida inteira. Sim. Estuda latim, Ele te dá uma nova cidadania. como O é? latim te dá uma nova cidadania. Você se torna um cidadão universal, por assim dizer. Você passa a dialogar com os tempos. Isso Exatamente. é o assustador. Agora tu és capaz de conversar com aqueles que tu gostaria que fossem os teus melhores amigos. E é interessante, eles falavam em latim. Quando eles queriam escrever alguma coisa séria, eles não falavam no dialeto deles. Eles falavam em latim, Sim, né? Ou sim. escreviam em latim. Então, isso tudo, tá? Isso tudo, esse panorama todo que se apresenta, ele só pode ser vencido, ah, ele só pode ser vencido mesmo a partir de pessoas que notam a importância, né? Que notam a diferença, primeiramente, a diferença que tem entre conhecer uma língua antiga, da qual aqui é a origem da própria língua, como nós, falantes da língua portuguesa, de alguém que teria que aprendê-la por gosto ou por curiosidade. Então, a gente tem mais alunos nesses cursos e temos mais pessoas querendo entender o latim porque gostam muito da língua portuguesa do que por qualquer outro motivo. Né? Então, assim, no sentido mais dentre que eu diria assim, o grupo mais intelectualizado, interessado pelo latim, seria por isso. Olha, eu quero compreender por que a língua portuguesa é escrita assim. Né? E isso é muito interessante que eu sei de muitas pessoas, eu atendo os alunos da escola clássica, então muitas pessoas, e no Instagram também eu descobri, muita gente realmente quer melhorar o seu português, quer aprender a escrever melhor, quer não mais cometer erros de ortografia, por exemplo, e já percebe o quanto o latim ajuda nesse negócio da ortografia. Aí até o professor Cris fala muito disso, ele sempre falou muito disso. Como que eu posso entender a ortografia da língua portuguesa ou não errar a ortografia da língua portuguesa, assim, de primeira, né? Ou me acostumar a isso, se eu pronuncio muitas palavras do mesmo modo que as outras que levam uma grafia completamente diferente. Né? Sim, exatamente. Né? Então, O latim ele te permite, te obriga a pronunciar corretamente, senão o sentido todo muda, não é? exatamente, Então, quando você volta para o português, a nossa retórica, a nossa oratória melhora muito também, e nosso conhecimento da gramática. É muito mais agradável estudar gramática portuguesa aprendendo latim, do que direto para a gramática portuguesa, muitas vezes. exato. Exatamente. Então, essa é a primeira impressão, né? A primeira impressão que um aluno de latim tem é de que agora ele talvez ele seja capaz de entender aquilo que estava ali, aquilo que era completamente nubiloso, né? Aquilo que era assim, obscuro mesmo, né? Então, a língua portuguesa, para alguns, ela não é que ela seja impossível, né? Claro, as pessoas já leem, já conhecem, já leram muito, alguns romances até, mas ainda tem algo de obscuro na língua. E Sim, eles vêm, e esses alunos
veem que o latim vai cuidar um pouco disso aí. E é o que vai acontecer naturalmente, é o que vai acontecer ali no contato com a primeira página do livro. Isso é impressionante, né? Eu cuido para nunca esquecer a primeira vez que eu me deparei com Família Romana. Tá? Eu cuido sempre para nunca esquecer esse dia assim que eu li aquela sentença, as primeiras sentenças e comecei a notar a minha língua ali, né? Comecei a notar né, algo de original, que a gente chama original, exatamente a ligação com as origens, né? Então, Sim. essa primeira impressão foi fundamental. Olha, quem tem essa, eu já diria assim, ó, para a gente introduzir um outro tema, né? Um outro tema que a gente se propôs sobre a importância para a igreja, né? Notar, quando a gente conhece a primeira página de um livro, mesmo que seja muito simples, tá? Do Família Romana, o que acontece aí nessa hora? Toda vez que a gente ouvir a igreja romana, toda vez que nós ouvirmos a língua de Cícero ou escrito em latim, isso agora tem uma matéria, tem alguma matéria com a qual ser feita na nossa imaginação. Tá? Então, essa afirmação de uma cultura montada em cima da língua latina começa a ganhar uma imaginação muito mais complexa, começa a ganhar uma imaginação muito mais, como a gente pode dizer, muito mais recheada, sabe? Muito mais Sim. satisfatória do que aquilo que tu poderia imaginar anteriormente sobre a língua latina. Então, nota que Sim. uma experiência básica com a língua, tá? Que é uma coisa que, por exemplo, eu sempre digo no Instagram, o nosso YouTube pode oferecer, inclusive, nosso próprio YouTube, nosso canal aberto, pode oferecer um primeiro contato básico com a língua que ninguém tem. Então, o cara lê ali que alguma coisa foi feita em latim, aquilo ali já não vai ser mais a mesma leitura. O que vai vir à cabeça dele é, nossa, aquela língua que tem aquele verbo, né, que tem o S e não que fala e não fala de outro jeito, que tem o sum. Nossa, coisas pequenas já fazem uma associação muito mais satisfatória, então, para a imaginação de quem lê alguma coisa desse tipo. Sim. Ela tem um papel para a formação do imaginário, né? E talvez seja por isso que para a igreja ela também seja tão importante. Porque quando se fala do latim na liturgia, a liturgia ela também vai formar não o homem só no intelecto ou só na vontade, mas o homem todo. Então, o latim na liturgia ele também tem esse papel, né? De formar a imaginação e até o homem afiná-lo na percepção do mistério. Então, quando a nossa imaginação ela é fomentada dessa maneira, a gente fica mais agudo, mais afinado para perceber o mistério, que por natureza fica um pouco velado, né? Exato, Fica um... exato. Então, Então, isso... essa, isso é interessante, né? A segunda coisa que se rompe numa leitura simples como essa, inicial, ou num estudo básico de latim, a segunda coisa que se rompe é a questão essa segunda questão que eu propus, né, que eu disse que existe, né, que é um problema que existe, essa ideia de ser uma língua elitizada. Tá? Essa ideia de ser uma língua para a elite se distanciar de todo o resto. Olha, eu ensinei 2 capítulos do Família Romana para uma criança que era filho de uma amiga de família na praia, num verão. Já faz algum tempo. Eu ensinei no verão, a escola clássica nem existia ainda, né? Nós estudávamos latim na confraria ali, Por fora. assim, com formação de grupos ali. Eu tinha uns PDFs dos primeiros capítulos do Família Romana e eu ensinei aqueles capítulos ali e expliquei gramaticalmente. Eu não precisei são as explicações gramaticais necessárias, elas não são algo tão distante de ninguém, na verdade, de ninguém. Então, ele tinha, o gurizinho tinha 8 anos e ele entendia, ele lia e eu pedia para ele repetir, né, tomava
parte da matéria ele compreendia, e aquilo ali, eu tenho certeza que aquilo ali mudou a vida dele para sempre, né? Aquele primeiro contato dá umas 4 páginas, aquelas 4 páginas ali mudaram a noção dele de linguagem para sempre na vida dele, né? Sim, com certeza. Então nota que o cara aprender a usar o ablativo, aprender que existe, que ele muda a escrita de uma palavra, né? Ele muda a escrita de um nome, para que ele possa expressar uma função dentro do que ele quer, né? Dentro da formulação frasal dele, dentro da estrutura que ele mesmo concebe, já é uma noção de liberdade, né? Já é uma noção de opção que se tem muito maior do que a impressão que se tem para quem nunca fez isso. Essa é a primeira coisa. Então, essa pergunta, por que quando o fulano lá estudou alemão, ele parece que melhorou em tudo? Olha, porque o alemão ainda guarda um pouco dessa ideia da estrutura antiga, né, da declinação. A alemã ainda tem ali, eu não lembro quais casos sobram no alemão, eu acho que não tem, eu tenho a impressão de que não existe o ablativo no alemão, eu não sei, eu sei muito pouco, e já faz muito tempo, mas, por exemplo, já é uma noção que se ganha, né, já é uma visão gramatical completamente diferente. Imagina para uma criança. E a prova de que... então, aí está a prova. Se uma criança de 8 anos, tá? Se uma criança de 8 anos consegue compreender as primeiras sentenças e aquilo que está ali, aquilo que está ali por baixo daquelas sentenças, quanto mais um adulto, né? Com vergonha na cara, tendo ali um curso de filosofia, um curso às vezes, de teologia, e não quer aprender ali uma coisa, né, nem o básico de algo que é tão simples assim. Por que isso acontece? Olha, eu não faço, assim, depois dessa experiência, a única coisa que me vem à cabeça é de que isso é uma parte da enorme confusão, tá? Isso é uma parte da confusão que sempre esteve entre todos os seres humanos, desde o início dos tempos, né? E sempre está aí para separar as pessoas, né? Mas, passada essa página, né, a gente pode começar a falar um pouco da importância do latim para a igreja, tá? Tens alguma colocação? Pode? Claro. Fizeram algumas perguntas para nós, né? E aqui tem alguns pontos que são muito dignos de comentar, né? Uma perguntaram para nós, que eu até mandei para você, foi do motivo teológico do latim, né? O porquê a igreja ela adotaria o latim? Isso é uma pergunta que é muito frequente, né? O porquê a igreja ela insiste, mesmo depois de tantos anos, em ter o latim, né? E existem muitas respostas para isso, né? Olha só, essa pergunta é muito interessante. Ela é realmente muito interessante. Eu, no início, sempre aceitei de cara isso, né? Olha, a igreja escolheu o latim e não eu não vejo nenhuma, assim, a minha imaginação inicial, quando eu ouço isso, ela não consegue nenhuma contradição. Tá? Um pouco que eu sabia de história, realmente, não me vinha nenhuma contradição. E eu já tinha já tinha começado a estudar latim quando eu parei para pensar sobre essas questões. Agora, isso é interessante, tá? Há pouco tempo atrás, daí eu introduzo essa questão, eu nunca vou conseguir, isso é uma coisa enorme, né? Um assunto para 10 lives, mas Sim. real, assim, realmente para umas 10. Mas, em resumo, né? Há pouco tempo atrás eu me deparei, eu estava assistindo a um curso de História da Arte que é de um professor de São Paulo, na verdade ele é mineiro, né, o professor José Leonardo, e foi aí que eu comecei a pensar novamente, mais seriamente sobre isso, tá? Ele diz assim, olha, por que a Igreja Católica escolheu o latim? Porque era a língua do Império Romano. Óbvio, foi Constantino lá que de repente adotou o cristianismo como religião oficial, então ele, a partir daí,
era lógico que ele, por uma questão de poder, ia instituir o latim. Mas não é bem assim, tá? Essa nunca desce pela garganta, só desce pela garganta dos incautos, né? Essa é uma razão que, embora tenha a sua parte de verdade, porque é verdade que ele começou a se propagar mais depois do cristianismo, nunca foi por razão de mero poder, né? Exato. Não, às vezes é interessante, mesmo que fosse por poder, mesmo que fosse por uma questão de poder, porque aí eu fico pensando assim, é muito interessante essa. A gente sabe que não é um desejo muito verdadeiro da igreja o poder em si, o poder por si mesmo, né? Mas a gente sabe que muitas vezes é inconcebível a gente ter a igreja sem um poder que veicule a própria cultura católica, né? Sim, sim. Os meios materiais para cumprir sua missão, né? Desculpa, Os meios para cumprir a sua missão. exato, são os meios para que se possa cumprir a própria missão. Mas essa questão, então, veio mais forte para mim. E eu perguntei a uns colegas e tudo, comecei a dar uma lida melhor, principalmente ali na Constituição, como foi feita a Constituição dos Evangelhos, e né, como foram escritos os primeiros Evangelhos sinóticos e depois o Evangelho de São João, tá? E aí que é interessante. O que acontece aí, nós temos uma cultura helênica muito forte, e nós sabemos que o culto bizantino era grego, tá? Nós sabemos que a língua grega teria sido por um bom tempo a dita oficial da igreja, mas aparece uma contradição. De repente, a igreja muda de ideia, né? Muda de ideia. Olha, para esse professor de história, talvez tenha sido óbvio para ele. Olha, é óbvio. Constantino fez que a igreja, né, com seu poder, fez que a igreja mudasse de ideia. Mas tem um problema. O nosso buffet de línguas só tinha dois pratos, essencialmente dois pratos. Né? Então não tinha assim, Grego? não se escrevia em língua vernácula. Né? Não existia Sim. nenhuma cultura de escrita, nenhuma cultura burocrática, por exemplo, uma cultura que pudesse, que se dissesse oficial, né? Ou uma prática oficial de escrita de línguas vernáculas. Não existia isso. Tá? Então, assim, ninguém ia escrever no dialeto italiano. Ninguém ia escrever num dialeto. Ninguém se preocuparia em escrever, naquela época, pelo menos, num dialeto lá de Constantinopla, lá da região. Ninguém faria algo desse tipo, né? Ou teria essa necessidade, se não fosse uma língua com escrita e uma língua que se conhecesse a escrita. E a outra questão importante aí de se notar é que a língua latina sempre esteve presente nesse período todo, tá? Que vai desde da República Romana até aí a invasão dos bárbaros, tá? O latim sempre esteve presente em tudo. E como é isso? É presente em tudo no sentido de que escrever naquela época, o simples fato de escrever, a escrita, era escrever em latim. Então, o que era escrever naquela época? Não era escrever na sua língua, não era representar todos os fonemas com um alfabeto da sua ali do seu vilarejo, né, da sua polis, por exemplo. Não, era escrever em latim. Tá? E a outra coisa importante é que a cultura helênica se dissolveu. A cultura helênica não persistiu nesse meio tempo. As pessoas de cultura grega se fizeram, de um certo modo, ausentes nesse processo. Tá? Então,
quem poderia, só pessoas muito cultas sabiam grego koiné e grego antigo e poderiam interpretar escritos antigos em grego, né? Então eu ressalto ali que Santo Agostinho ele unifica uma série de conhecimentos filosóficos, ele unifica uma série de, enfim, a cultura romana e aquilo que sobrou aquilo que ele pôde entender, estudar da filosofia grega e aquilo que eram o conhecimento das escrituras, o conhecimento mais ou menos nos cânones que se formavam das leituras católicas, ele condensa algo disso na obra que ele deixa para a igreja, né? E, é claro, a gente sabe que é aí de um peso enorme nessa época, que isso aí, Magistral. o curso do entendimento, né, de como se deveria ver até o culto católico, né, o culto da igreja, e a gente sabe também que tem inúmeras decorrências e depois para a própria cultura medieval que vai se seguir daí por diante. Tá? Então, a gente tem um panorama muito especial, né? Um panorama que dá essa ideia de que o grego era uma língua possível. O grego não era uma língua, era uma língua de muito poder também, assim como a língua latina. Tanto é que os diálogos platônicos estão todos num grego muito bom, num grego dito como o grego padrão, de padrão literário altíssimo para toda a escrita da língua grega, que é o próprio grego do Atenaze, que a gente usa, né, que é a língua mais farta, que dela depois a gente pode compreender tudo que tem no resto, né? Mas isso aqui é a parte mais interessante, né? Não era um buffet de muitas opções e essas duas línguas antigas eram muito especiais para os estudos superiores. E é aqui que a gente entra num outro ponto fundamental, a educação. Tá? Então, como a igreja, ou aquilo que a gente poderia chamar aqui provisoriamente de a educação religiosa, né? Até porque ninguém tinha isso separado dessa forma, isso não é exatamente uma... É tudo em etapas No diferentes. século VIII floresceu nos monastérios, não foi? A educação ela começou a usar os estudos no medievo era também nos monastérios, era indissociável disso. Depois as escolas, que também geralmente eram conectadas também a um mosteiro. São Bernardo, por exemplo, a escola de Saint-Forlé era conectada à igreja de Saint-Forlé, né? E assim por diante, assim foi seguindo. Exatamente, as coisas estavam... Hoje parece que se tu não... Hoje você quer educar partes do homem, lá você quer educar o homem integral. Essa é uma das grandes diferenças, né? E a integralidade, a universalidade do homem, ela também, de alguma maneira, é sinalizada no latim, né? Então isso é muito importante. Não, e aí que tem uma coisa fundamental nessa história, é que aí vamos entrar nas artes liberais, né? O que vai acontecer? Essa alfabetização era uma coisa complicada, né? Então, isso é interessante. A igreja era considerada, e até a gente pode ver isso na história dos ícones bizantinos, né? A gente pode ver uma certa parte da concepção da época, como isso é muito interessante, como a Igreja de Cristo considerada uma igreja do livro. Então seria ali a primeira religião que ganha o livro como um símbolo fortíssimo. E esse processo até chegar a essa ideia de livro é que conta um pouco, na verdade, o quão orgânico ele foi, tá? E, na verdade, isso não há nada dizendo, não há nada deliberado por aqueles que conheceram Cristo de que tudo deveria ser ensinado pelo livro. Não é isso que quer dizer.
O que Sim. eu quero dizer ali é: este mito deve ser respeitado pelos livros, né? Então, isso é um outro ponto interessante. E aí a gente entra, só vou ver aqui uma coisa, a gente tem aí uns 8 minutos, Por aí. mas aí é que a gente entra, tá, na importância do grego para a igreja, tá? Então, a gente sabe que a língua latina, depois São Jerônimo vai lá e traduz os evangelhos, e tem uma história muito interessante aí, que ele traduziria tudo isso numa linguagem muito mais bela, mas ele recebeu uma visão e decidiu, não, eu devo ser fiel ao grego simples que está ali nas escrituras. Não é cristianos, é ciceronianos. Não é cristão, é ciceroniano. Exatamente. Tu não é cristão, assim ciceroniano. Exatamente. E mas isso nos aponta para respeito à escrita dos 4 evangelhos e também do que chegaria da Bíblia hebraica a todos os estudiosos daquela época. Tá? Então, a gente nota que tudo bem que se tinha poucas pessoas que pudessem falar grego e tudo mais, e que a língua latina tivesse sido, na verdade, não foi escolhida, esse é o outro ponto que a gente já pode dizer agora, a língua latina, então, não foi escolhida pela igreja, tá? A gente já pode ter essa noção aí muito clara, e porque ela foi justamente o que pôde ser usada, ela não foi a dileta ou aquela escolhida para o poder, mas sim aquilo que foi uma consequência o uso do latim, mas sempre se teve um respeito enorme pelo modo como foram escritos, né, como foi escrito o cânone. E a gente sabe também da história dos padres do Oriente, que daí já é um outro mundo, né? Então, então essa é a parte mais interessante. Por que não abandonar o grego no sentido de, né, se nós só formos estudar a história da igreja e a literatura católica, por que nós deveríamos então aprender o grego? Olha, justamente porque boa parte desse latim que a gente vai conhecer, ele respeita a língua grega, tá? Foi incorporado, não foi? Foi um latim que foi incorporado, que incorporou muito da língua grega. Basta falar quando nós falamos do nosso tema, latim grego na Igreja Católica, eclésia católica veio de 2 termos gregos. Eclésia, do grego, e católica, universal, né? Comunidade universal. Então, os próprios termos latinos têm uma história no grego. Eucaristen, Eucaristia, depois no latim. Então, é impossível dissociá-los, né? Não, e é mais interessante ainda que a origem da literatura latina, tá? A origem da literatura romana, por excelência, ela é grega. Então, como isso acontece? Sim. Acontece que os latinos podiam aprender a escrever com quem sabia escrever. Quem é que sabia escrever? Os gregos. Né? Então, isso é uma outra coisa que o último ponto, né, para a gente, acho que já dá para ir encerrando. O último Sim. ponto importante de se entender é que saber escrever não é só saber simbolizar as palavras no papel, né? Não é só esse tipo de ação simples de transpor aquilo que se pensa no papel, mas de organizar o papel, organizar as imagens. Então, a escrita, nesse ponto aqui que eu digo, ela é parecida com uma pintura ou, por exemplo, com uma coluna de Trajano que conta uma história de quadro por quadro, né? Ou mais parecida ainda do que se possa imaginar com um cinema, com o próprio cinema, né? Ou com o teatro, uma sucessão de cenas, tá? Ou imagens, focos bem organizados de um observador. Então, quem ensina isso tudo para o Ocidente? Quem é que ensina a observar a vida, tá? A observar a experiência humana? Quem é que ensina isso para todo o Ocidente?
são os gregos. Nesse sentido, Sim, a gente pode dizer que são os gregos, tá? E que tem sim. maior importância. Então, E mesmo a questão da liturgia, apesar da liturgia, temos a liturgia latina, temos a bizantina e a greco-melquita, por exemplo, que até hoje usam o grego. Então, esses usos das línguas, tanto a grega quanto a latina, elas têm uma importância fundamental também para sinalizar muito da igreja. Uma exatamente, das coisas que eu pensava sobre isso, né, e que eu havia também pontuado aqui, é de que uma das razões pelas quais se escolhe o latim é precisamente porque a igreja terrestre, a igreja na terra, a igreja militante, ela é um reflexo, ela deve refletir o quanto possível a igreja celeste, em seu caráter, em seu esplendor, em sua imutabilidade. E por isso, nada melhor do que uma língua que é imutável. É uma língua que, se nós formos ler Cícero e a de hoje, nós entendemos. Não é nada melhor do que uma língua que já não tem a possibilidade de se corromper, como as línguas vernáculas ou vulgares. Ela é a mais apta para expressar um mistério porque ela é imutável, ela é perene. E ela, ela também esconde o suficiente e manifesta o suficiente. É próprio do mistério isso. ela é em suma, assim, ela pode ser colocada paralelamente à ideia de pedra, né? De rocha. Isso, Ela é uma rocha. Ela é uma rocha. sim, Não há mais nada na língua latina que ser alterado. Olha só sim, que maravilha, são as mesmas imagens. São as mesmas imagens desde a época em que ela teve o seu esplendor. E ela carrega sim, a história, toda essa história ela carrega consigo, né? Em todas as épocas ela carrega a história da sua própria formação. Essa é sim. a grande beleza e a grande vantagem de um estudo que, como dizia o padre Sertiange, para saber o básico, tu não levarás 3 meses. Sim, sim. Isso que é maravilhoso, né? E o interessante é que o quanto a língua latina, como você falou, ela abrange todas as épocas, mas ela não se restringe a nenhuma delas, ela como que transcende a todas, de alguma maneira. Quando os documentos oficiais da igreja, ou mesmo a própria igreja, ela usa em seus ritos, ela manifesta o como ela não toma para si nenhum povo específico. Ela não toma a língua portuguesa porque ela não é portuguesa. Ela toma o latim porque ela é universal. Dentre todas as instituições, ela é a que mais parece ser universal, porque universal é a sua missão. Então, quando se toma o latim dessa maneira, ela também é um ato que, longe de ser um ato elitista, pelo contrário, ela está mostrando que não privilegia nenhuma nação. Ela não privilegia o português, não privilegia o italiano, não. Ela em latim, porque o latim é a língua comum, é a língua da família, por assim dizer, né? Exatamente. Exatamente. Esse é o esplendor dessa língua. Tá? Exatamente isso. Ela é a língua para todos. E não por ser fácil, E né? Não por ser fácil, mas é porque ela é a perfeita para isso. Ela é a que se encaixa perfeito. temos 15 segundos para estar aqui agora. Obrigado, André. Olha, Obrigado.